Mateus 8, versos 14 e 15, diz assim a Bíblia, ó. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama. Com o quê? Com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando Jesus entra numa casa, Ele sabe exatamente o que aquela casa precisa. Nós temos dúvidas, às vezes nem nós sabemos o que a gente está precisando, mas Jesus sabia exatamente o que a gente precisa. Na quarta-feira, que eu encorajo você a assistir a mensagem que eu ministrei na quarta-feira, a última quarta profética, nós falamos exatamente sobre isso, como que Jesus muda um cenário de um lugar, como para Deus um cenário que antes era de tragédia, de dor, é um solo fértil para grandes milagres, grandes testemunhos. A Bíblia fala que Jesus, passando, vê um cego. O cego não vê Jesus, mas Jesus vê o cego. Ainda que a gente não esteja enxergando Jesus, Jesus está nos enxergando. Ainda que a gente não esteja enxergando as nossas necessidades mais íntimas, ainda que a gente não esteja enxergando por que o casamento está assim, por que a família está assim, por que a minha estrutura emocional não fica boa, por que a minha vida financeira não alinha, por que os meus filhos, Jesus sabe exatamente o porquê de cada coisa, Jesus sabe exatamente tudo o que está acontecendo, mas Jesus não é mal educado e não força situações onde nós não o queremos. Um jovem rico vem falar com Jesus sobre o reino, e Jesus ama o desejo daquele jovem, mas Jesus não o obriga a viver o reino. Jesus dá ele a escolha. Se você quer, falta para você só uma coisa: larga tudo e vem me seguir. Depois Pedro vai falar: Senhor, ele foi embora, amou as riquezas como o Senhor falou, nós não, nós deixamos tudo, eu deixei companhia de pesca e te segui. O que nós vamos ganhar com isso? Gente, Pedro é incrível. Coisas que você escandalizaria. Tem gente que é tão julgador que se Pedro pregasse aqui, a pessoa ficava escandalizada com Pedro. Se Jesus pregasse, estaria escandalizado, porque está tão preso ao legalismo religioso que não aguentaria a mensagem de Jesus sentando na mesa com pecadores. Não para desfrutar daquilo que o pecador tem a oferecer, mas para levar a graça de Deus ao pecador. Jesus entra em cidades e é comum Jesus escolher as piores pessoas para passar a noite na casa delas, para dizer que para ele não tem causa perdida. Ele não vai nas piores casas para curtir a balada, ele não vai para as piores casas para curtir a bagunça, ele vai para dizer assim: não tem nível que a minha graça não possa alcançar. Eu, você, a nossa família, o familiar seu que talvez hoje seja mais distante, Jesus sabe exatamente o que ele precisa. Sabe o que agora precisa? Eu e você ouvirmos Jesus e agirmos segundo a palavra de Deus. Quando o Pedro recebe Jesus em sua casa, a sogra do Pedro está curada. Gente, se Jesus cura até sogra, imagina o que ele faz com a gente. Sogrinha, te amo, Deus te abençoe. Eu acabei de falar que ele vai nos piores casos, né? Ele curou logo a sogra, só para testificar o que eu estou falando. Brincadeira, gente. O Tiago está rindo que a sogra dele está sentada bem ali. Cuidado, viu? Ela faz umas orações contrárias ali, ó. Gente, Jesus entra na casa e vê a sogra de Pedro doente numa cama. Como é que Jesus sabe que a sogra de Pedro está doente, Ananias? Por quê, Ananias? Fala para mim. Como é que Jesus sabe que a sogra de Pedro está doente? Por que ele sabia que a sogra de Pedro estava doente? Alguém falou para ele. Alguém falou para ele. Quem aqui concorda? Vocês estão aqui ainda? Vocês são contra Ananias? Não. Quem concorda? Quem foi esse alguém que você acha? Não lembro. Quem você imagina que falou para Jesus que a sogra de Pedro estava doente? A família dele, parente. Você viu, Ananias falou assim: o Pedro, certeza que não falou, o Pedro queria que a sogra morresse. A família, alguém lá falou, mas o Pedro eu duvido, se o Pedro tinha juízo, ele não ia falar, cura minha sogra, ele ia falar, Senhor, dá a extrema unção para minha sogra.
Abre a porta do reino para ela hoje, Senhor. Estou desejando o melhor para ela. Você viu como é que é o Ananias nesse caso, né? Alguém falou para Jesus: irmão, Pedro abriu a porta de casa para Jesus entrar. A sogra de Pedro está doente. Geralmente a pessoa doente fica em que cômodo da casa? Alguém abriu a porta do quarto, onde a sogra de Pedro estava, para Jesus entrar. Você já abriu a porta de todos os seus quartos para Jesus? Como assim, pastor? Aquele quartinho que às vezes a gente esconde umas bagunças, pensamentos imundos, malignos. Aquele quartinho onde a gente fala assim, aquele quartinho é mental, tá? Ainda bem que ninguém sabe o que eu estou pensando, porque se alguém soubesse eu estava lascado. O quartinho da vingança, o quartinho da mágoa, o quartinho da revolta, o quartinho da frustração, como nós vimos do Efraim. Já que mataram 2 filhos meus, filho que nascer não vai ser abençoado aqui, vai ser tudo amaldiçoado. O quartinho da imoralidade. Tem homem casado aqui? A mulher com quem você se relaciona intimamente é a sua esposa? Fiquei preocupado. A mulher com quem você se relaciona intimamente é a sua esposa? Na prática e na mente? Porque às vezes a gente precisa abrir esse quartinho e dizer: Jesus. E para as mulheres também, viu? Que tem mulher que fala assim: pastor, esse homem aqui está feia a coisa. Minha irmã, então abre para Jesus isso. Meu irmão, abre isso para Jesus. Jesus está difícil. Jesus está complicado. Jesus é o meu casamento. Jesus são as minhas emoções. Eu sorrio para todo mundo. Eu finjo estar bem com todo mundo. Mas na verdade por dentro eu estou apodrecendo. Abre tudo para Jesus. Abre esse quartinho para Ele. Abre o quartinho da infidelidade. Jesus, o Senhor sabe que eu não tenho sido fiel. Jesus, o Senhor sabe que eu tenho mentido. Eu falo que eu não tenho tempo. Mas eu tenho. Tempo é questão de prioridade. Não existe pessoa sem tempo totalmente. Existem prioridades onde nós estamos investindo nosso tempo. Todo mundo tem tempo. A gente só escolhe a quem a gente dedica esse tempo. A gente escolhe. O tempo que a gente usa para fazer um trabalho extra, a gente podia usar para oferecer adoração a Deus e confiar que Deus é mais provedor do que o trabalho extra. Mas a gente acredita mais em mamon e no dinheiro do que em Deus e no provedor. Mas é um direito. Só que a gente precisa ter coragem e caráter para fazer uma análise da nossa vida e olhar que nos últimos anos, nosso comportamento tem sido esse. E as coisas não estão mudando. Cada vez mais frustrado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque febre não é causa. Febre é sintoma. O que ele tem? Febre. Febre é sintoma. Qual é o problema? Vamos investigar a causa da febre. Examina. O sintoma é indignação porque as coisas não vão. Mas qual é a causa? Deus não é prioridade mais na sua vida. Quando eu queria ser abençoado, quando eu queria ser curado, quando eu queria meu casamento restaurado, quando eu queria uma porta de emprego, quando eu queria, eu estava na igreja, era quarta, era domingo, era sexta, era segunda, eu estava. Agora é domingo e olhe lá. A gente precisa ter coragem de ir na raiz do problema. A gente precisa ter coragem de encarar a raiz do problema. Por que chegou nesse ponto? Febre é sintoma. E mais, febre é sintoma de descontentamento. Como assim, pastor? O que tem a ver? Febre é descontentamento? É assim. Quando você sente febre, o que você sente? Sente o quê? Quem sente frio quando está com febre? Mas com febre, logo na sequência você também sente? Calor. Peraí, mas é frio ou calor? Tá frio? Sabe aquela história do tá frio para estar quente, mas tá quente para estar frio? Febre é isso. Tá frio para estar quente, mas tá quente para estar frio. Ou seja, nada tá bom. O corpo está descontente, baixa a temperatura. O corpo está descontente, sobe a temperatura.
Febre é um sintoma de descontentamento. O corpo diz: tem alguma coisa errada, tem alguma infecção, tem alguma inflamação, tem alguma coisa. Olha, eu estou avisando, eu estou dando um alerta, tem coisa que está fora do lugar aí dentro. E como é que resolve isso, pastor? Leva Jesus para a raiz do problema, leva Jesus para a causa do problema. Para de tratar com paliativo, porque vai melhorar. A gente usa um antitérmico para a febre, mas se não cessar a infecção, a inflamação, a origem, a razão do problema, daqui a pouco a pessoa tem que ser internada. Tem casamento na UTI, tem empresas na UTI, tem ministérios na UTI, tem estruturas emocionais na UTI. Por quê? Porque as pessoas estão procurando paliativo, estão procurando só um antitérmico para o casamento. E qual que é o antitérmico para o casamento? Eu vou gastar o que eu não posso para impressionar e salvar meu casamento, meu marido, minha esposa. E vou fazer a viagem que eu não tenho condições de fazer. Eu vou levar na churrascaria que no momento não era para ir. Eu vou fazer uma bobagem. Quando chegar a conta no mês que vem, a briga é dobrada. Mas além da briga, ainda tem uma dívida. E é um acusando o outro. Daqui a pouco morre de uma vez. Por quê? Porque não foi na raiz do problema. Qual que é o problema? Eu já vi pessoas serem felizes, dando uma volta na praça, de mão dada, comendo um pacotinho de pipoca, tomando um suco. E já vi gente infeliz, comendo os melhores restaurantes, fazendo as melhores viagens na vida. Alguém já viu isso também? Diga amém. A febre é só sinal. Tem algo errado com a sogra de Pedro. Pedro não sabe, ele não é médico, não é especialista. Mas a porta do quarto é aberta. Jesus entra. E quando Jesus entra, a cura chegou. Nessa manhã, nós vamos abrir a porta de todos os quartos que são necessários para Jesus. Quando Jesus entra, a cura chegou. Abra para Ele. Olha o que diz Apocalipse 3. Presta atenção em Apocalipse 3. Vamos lá? Apocalipse capítulo 3, vem comigo. Não pense que Jesus não sabe ou não vê o que está acontecendo com você. Ele sabe. Mas Ele vai agir onde nós o levamos. Por quê? Por causa do que a gente vai ler aqui em Apocalipse 3. Versos 20 ao 22. Versículo 20. Preste atenção. Estou à porta e faço o quê? Bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei junto, faremos uma refeição como amigos. Põe para mim Mateus 7:7, por favor. A gente já volta em Apocalipse 3:20. Olha aí. Peçam e pedir é o quê? Falar. Procurem e encontrarão. Batam e a porta. Você tem feito isso diante de Deus? Volta no Apocalipse 3:20. Porque Jesus faz. Isso não estava na minha mensagem, isso aqui foi o que Deus me falou agora. Jesus em Mateus 7:7, dentro do Sermão da Montanha, Ele fala: vocês precisam pedir, abra a boca para pedir. Vocês precisam ter mais iniciativa, vão procurar, vão buscar. Vocês saíram de casa, vieram nessa manhã fria buscar a Deus. E glória a Deus, Deus já está abençoando você. Mas Jesus disse: se ainda assim não acontecer, continua, perseverem, batam a porta. Porque eu dou exemplo. Jesus dá exemplo. Jesus mostra em Apocalipse. Preste atenção, eu estou à porta, estou batendo. Eu falei para vocês baterem, mas eu também bato. Eu estou pedindo atenção. Eu falei para vocês pedirem, mas eu também peço. E eu estou clamando aqui fora. Ouçam minha voz, ouçam minha voz. Eu falei para vocês clamarem, mas eu também clamo. Quem está entendendo? O que Jesus nos mandou fazer, Ele também faz. Só que o que nós não conseguimos, Ele pode. Tem gente que não peço. Não, eu não peço. Não, eu peço só uma vez. Se não acontecer, então, larga de ser fresco, enjoado, estrelinha. Jesus está dizendo que Ele vai ao terceiro nível. Ele pede, Ele clama e Ele bate a porta. Mas tem gente que dá só o primeiro passo, cruza os braços e fica esperando. Deus, o Senhor não vai fazer nada na minha vida. Aí Deus fala: quando que você vai ler minha palavra? Quando você vai sair da tua casa, vai se movimentar e vai vir buscar?
Quando você vai começar a lutar, porque eu sei que para muitos é difícil, então por isso que nós estamos falando de luta. Procure, bata, se esforce, vença e deixa Jesus levantar o que estava caído. Essa manhã Deus está levantando aquilo que estava prostrado na tua vida, na minha vida. Deus está levantando aquilo que a gente não sabe o porquê, mas tinha algo que estava caído, e Jesus está estendendo a mão e está dizendo: levanta nessa manhã para a glória de Deus. A febre vai embora, por quê? Porque o mal foi embora. Não precisa mais ter o anúncio que tem algo errado. Agora o anúncio é: Jesus tocou aqui. Jesus tocou. Onde Ele toca, a coisa muda. Agora não espere muita mudança em áreas da sua vida que você não faz questão que Ele esteja, porque Ele diz que Ele não arromba a porta, é você que abre. Não espere mudança em área que você é irredutível. É meu jeito, é meu temperamento, eu sou assim. Não espere então mudanças. É um direito seu ser assim. Mas eu preciso ser verdadeiro em dizer: não espere que a febre vai embora. Ela não vai. Você é teimosa, teimoso. Não, pastor, porque eu tenho minhas justificativas. Ok, faz uma análise dos seus últimos anos e veja se você não está vivendo em cima das suas justificativas e colhendo o seu ego. Talvez seja a hora de dizer: eu vou confiar então na palavra e vou colher o que o Deus da palavra prometeu para mim. Eu estou dentro desse grupo. Mais alguém? Eu vou ficar dentro da palavra. Eu quero colher o que Ele diz. Eu acredito, eu vou abrir essa porta. Verso 21. Vai para a gente orar. Deixa eu pegar aqui que está 21. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Irmão, nosso maior adversário somos nós. O diabo está vencido debaixo dos pés de Jesus, mas a Bíblia não diz que nós estamos vencidos debaixo dos pés de Jesus. Já parou para pensar nisso? O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Jesus pisou a serpente e nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, mas a Bíblia não diz que Jesus pisou o homem. Nós precisamos entregar. Lembra do texto da semana? Esse é o dia que fez esse é o dia da vitória Ele é que vai vencer. Ele vai vencer contra o meu ego, Ele vai vencer contra o meu temperamento, meu orgulho, minha mania. Ele vai vencer tudo. Ele vai vencer. É o dia da vitória de Deus na minha vida. É o dia da vitória de Deus na sua vida. É dia da vitória de Deus. Quem é vitorioso? Aquele que entendeu que se entregar ao Senhor é vitória. Quem que é casado? Numa discussão, se um dos dois ganhou, alguém ganhou? Não. Só tem um jeito. Os dois ganham ou os dois perdem. Não existe divórcio onde um saiu ganhando. Os dois perderam. Alguém perdeu mais, outro perdeu menos. Não estamos falando sobre responsabilidade. Não, a pessoa traiu, maltratou e eu tenho direito, ok. Mas perdeu. Você tinha um sonho, um desejo. Não estamos falando sobre culpa. Nós estamos falando sobre a realidade dos fatos. Está claro até aqui? Perdeu. Não queria. Ninguém casa pensando, vamos casar para separar. Só quem quer dar golpe. Mas gente de caráter não casa pensando em separar. Não casa. Vou casar porque daqui a um ano a gente separa, porque esse traste, essa múmia. Não. Casa, melhor das intenções. Irmãos, não tem aliança com Deus onde eu ganho dele. É melhor deixá-lo vencer, porque aí eu venço junto com ele. E o vencedor se assenta com ele. Desfruta do trono. E o 22. Quem tem o quê? Ouvidos para... Ouça o que o Espírito diz. Quantos ouvidos nós temos? Quantas bocas? Ouça mais Deus do que você fala. Argumenta demais. A gente murmura demais. A gente ouve pouco Deus. A gente quer falar um monte de coisa e não quer ouvir. A gente pensa que oração é ir lá e desabafar. Falei tudo para Deus. Amém, Senhor, obrigado por ter me ouvido. Deus respondeu minha oração e vai embora. Deus falou, nem comecei a falar. Nós damos tempo para Deus falar? Falei já para vocês uns 2, 3 anos atrás, Deus falou comigo, desacelera. Falei, como assim? Deus falou, chega aqui, dobra o teu joelho e fica quietinho. Desacelera antes de falar comigo. Deus me deu uma intimada, desacelera antes de falar comigo. Não é desse jeito. Aí eu parei e desacelerei. No final do ano passado, Deus falou para mim, agora você está habilitado, pode acelerar um pouquinho. A gente precisa ouvir. Agora a pergunta é, a quem você está ouvindo para tomar suas decisões? A sua carne? Minha carne disse que hoje... Meu temperamento disse que eu tenho que agir assim.
meus amigos, o YouTube, o Google. Engraçado, né, Ananias? A pessoa ouve a palavra aqui, aí ela vai, não estamos falando de Bíblia, a Bíblia é quem tem que examinar a Escritura, porque nela contém a verdade. Aí a pessoa vai pegar no Google uma coisa para confrontar o que foi pregado aqui. Aí encontra alguém lá, pregador tal, aqui, ó, o que o pastor falou não tem nada a ver. Mas o dia que você fica doente, não é o pregador do Google, esse aqui serve. Irmãos, não estou falando isso por vaidade, nem por nada que esteja acontecendo. Eu estou falando sobre visão. A gente precisa ouvir o que o Espírito está falando na nossa casa. A gente precisa se alimentar da comida que Deus está colocando na nossa mesa, antes que a gente fique intoxicado e a febre apareça. Está claro até aqui? Ouça o que o Espírito de Deus está falando. Pedro abriu a casa, abriu tudo para Jesus. A maioria das pessoas que se perdem não é por causa do pecado. E pelo amor de Deus, eu não estou fazendo apologia ao pecado, defendendo o pecado. Vocês sabem quanto a gente combate. Mas Davi pecou muito mais do que Saul. A diferença é que Davi ouviu o que o Espírito disse a ele através do profeta Natã. Saul não ouviu através de Samuel. Davi encontrou lugar de arrependimento, porque deu ouvidos ao que o Espírito de Deus estava dizendo na boca de Natã. Saul não deu ouvidos ao que o Espírito de Deus tinha falado na boca de Samuel. Está claro até aqui? Quem se perde não é quem peca, porque todos pecam. Quem se perde é quem não ouve, é quem não se conserta, é quem não lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, é quem não se santifica. Pelo amor de Deus, vou dizer de novo, eu estou aqui encorajando alguém a viver em pecado? Não, fuja do pecado, fuja da aparência do mal, fuja da idolatria, da prostituição, de tudo que não presta, fuja. Mas quando acontecer um acidente, não é programado, essa semana eu vou pecar nisso, lista de pecados da semana, deixa eu fazer a programação da semana, essas bênçãos, essas obrigações e esses pecados, tá ok? Não, esse pecado eu cometi semana passada, tira ele, senão vira vício, vamos pegar um outro. Alguém faz isso? Planejamento da semana. Quem planeja ser abençoado na semana? Quem planeja suas responsabilidades, compromissos e conquistas da semana? E quem planeja seus pecados? Tem. A pessoa que vai encontrar amante, planejou. A pessoa que vai ser infiel a Deus, planejou. Gastou um dinheiro que não é dele, que não é dela. A pessoa que está armando uma mentira, planejou. Isso aí vai ficar ecoando na tua mente. Em nome de Jesus você vai dizer, não vou planejar mais pecado. Se, quando acontecer, e Deus me livre no máximo que eu puder, não aconteça. Mas se acontecer, quando acontecer, eu vou correr para Jesus e dizer, Senhor, me perdoe, eu não quero isso na minha vida. Está claro? Ouça o que o Espírito está dizendo. Abra a porta, abre tudo e ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Lembra do Efraim? Ele rejeitou, por muito tempo, ser consolado. Quem rejeita o Consolador, não vence. Vive frustrado. Quem rejeita perdão, não vence. É tempo de sermos curados. Pedro também recebeu Jesus na empresa dele, no seu barco, sua companhia de pesca. Onde Jesus entrou, ele operou. Essa é a semana de Jesus entrar e operar um tempo de superação, de vitória, de conquista, de libertação. A febre vai embora, o mal-estar vai embora, o desânimo vai embora, o ódio vai embora, a mágoa vai embora, frustração vai embora, e a presença do Espírito Santo de Deus, a saúde, a cura extraordinária. A mulher se levantou e foi servir. A mulher não falou, agora eu estou melhor, deixa eu descansar. Já descansou demais. Agora que você está curado, agora que está sendo abençoado, se levanta e diga, minha casa vai ser lugar de pregação, eu vou servir o reino, eu serei uma bênção na obra do Senhor Jesus. É isso que Deus está fazendo hoje na minha e na tua vida. Quem crê, diga amém.